Meus amados irmãos e irmãs, livro de Jonas, livro do profeta Jonas, por favor, abra comigo a palavra do Senhor no capítulo 3. Eu peço que você, por favor, abra comigo esta que é a palavra do Senhor no capítulo 3. No capítulo 1 nós temos aquela expressão tão conhecida por muitos, que é a descrição do profeta fujão. Deus tem um desejo, que é ministrar a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que já crescia como uma potência planetária e seria uma grande ameaça a Israel, o povo de Deus. Tanto é que 30 anos depois, a Assíria invade Israel. Nós temos aí o reinado de Senaqueribe, que oprime o povo de Deus. No ano 722 a.C., a Assíria entra em Israel, vai destruindo cidade por cidade, toma Samaria e leva os habitantes de Israel cativos para o seu reino. E assim os habitantes de Israel, de Samaria, que era a capital, se tornam um povo misto. Jonas não queria pregar aquele povo, que mais tarde seria algoz de sua própria nação. No capítulo 2, Jonas está no ventre do peixe, que é a manifestação do amor de Deus pelo profeta. O peixe não é manifestação da ira, mas da misericórdia de Deus que preserva a vida desse profeta fujão, desobediente ao desejo de Deus, que é salvar gente que não vale a pena ser salva. Deus é assim, é um Deus de graça. Ele salvou gente como eu e você, gente pelo qual não valeria a pena Jesus Cristo ter morrido, mas o amor dele transpõe barreiras. E no ventre do peixe, Jonas ora em angústia, confessa seu pecado, é posto por Deus novamente na cidade de Nínive. E nós temos aqui o capítulo 3, onde esse profeta agora prega a essa cidade. E é uma pregação onde você não percebe a existência de compaixão, de misericórdia. É uma pregação de um homem amargurado, de um homem que obedece a Deus, mas com o seu coração do mesmo jeito que antes, um coração duro. Não queria ver esse povo arrependido. E diz-nos assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. De maneira preliminar, eu quero trazer 3 pontos para a gente compreender esse capítulo 3. O primeiro é que a rebeldia humana não pode frustrar os projetos de Deus. Lembre-se disso. A rebeldia, a negligência do coração humano jamais podem frustrar os projetos de Deus. Jonas não quer proclamar essa cidade, mas Deus traz de volta e diz: eu tenho compromisso com essa cidade. A nossa desobediência nunca frustrará os projetos de Deus. Deus deseja nos usar, Deus tem prazer em nos usar. Se somos fugitivos de Deus, a convocação é: volte, cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Se nós permanecermos endurecidos e negligentes à voz de Deus que nos chama, nós sofreremos as consequências de nossa desobediência e rebeldia. Mas os planos de Deus, de uma maneira ou de outra, serão sempre cumpridos. Jó aprendeu isso de maneira muito clara. No capítulo 42 de seu livro ele diz: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uma outra lição que a gente aprende nesse livro de Jonas e no capítulo 3 é que a graça de Deus sempre é maior que o pecado humano.
além da rebeldia humana não poder frustrar os desígnios de Deus, a graça de Deus sempre é maior que os pecados humanos. A cidade de Nínive é comparada na fala de Jonas a Sodoma e Gomorra. A mesma expressão que Jonas usa é a expressão de Gênesis 19, para descrever a destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Dentro de 40 dias, essa cidade será subvertida. A expressão no original ali é fogo caindo do céu, é a ira de Deus. Aquela cidade praticava uma vida de imoralidade, de distanciamento de Deus terrível, abominações eram realizadas ali. Mas quando aquele povo se arrepende, quando aquele povo se humilha, quando aquele povo busca voltar para caminhar com Deus de maneira como Deus nos chama para andar com Ele, a graça de Deus se derrama sobre esse povo para resgatá-los, salvá-los. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. Não há gente tão distante que a graça de Deus não pode trazer de volta e dizer: vamos começar de novo, você é meu filho, eu te chamei para uma vida e uma vida de verdade. A terceira lição que a gente aprende é que as motivações humanas não podem obstruir a obra de Deus, lembre-se disso. As motivações humanas não podem impedir a obra de Deus. Os pecados de Nínive chegam até Deus, e agora Deus desce até a terra, porque Ele deseja esse povo para si. E o coração de Jonas ainda permanece contra esse povo. Jonas não quer o arrependimento dos ninivitas. Jonas vai proclamar, mas ele proclama uma mensagem cruel, uma mensagem rude, uma mensagem de ira. Daqui 40 dias vocês serão subvertidos. Não há a conjugação com a graça, com o amor de Deus que deseja perdoar, restaurar e resgatar. Jonas é duro em sua fala, é implacável em seu anúncio. A cidade era caminho de 3 dias para ser percorrida. Jonas faz em 1 dia, porque o que ele desejava era que aquele povo fosse destruído pela ira de Deus. Mas as motivações humanas não podem frustrar a obra de Deus. O sucesso da mensagem não está no pregador. O sucesso da mensagem está no Espírito Santo, na glória de Deus que deseja mudar uma igreja. Quando Deus intervém, e só Deus pode intervir no meio de corações endurecidos, de um povo distante e alienado, quando Deus intervém, Ele muda tudo, Ele reorienta a caminhada, Ele traz vida de novo. Nenhum ser humano pode frustrar, obstruir a obra de Deus. Quando Deus chama para salvar, Deus salva. E agora indo para o capítulo 3, para caminhar nele de maneira mais detida, a gente percebe no versículo 1, que há um Deus que é o Deus da segunda chance. Veja o que nos diz, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Jonas se perde na trajetória. Deus o chama e diz: vem caminhar comigo. Ele vai, ao invés de ir para Nínive, para Tarsis. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de onde ele estava. Ele pega um navio para se distanciar mais de 1.200 quilômetros de Nínive. Ele foge, mas ele foge da presença de Deus. Deus é assim conosco, é o Deus do perdão, é o Deus da restauração, é o Deus que chama gente que está endurecida, gente que se frustrou, gente que abandonou o caminho, gente que está fora de um projeto original de Deus, e Deus está chamando: volta, volta. Deus é o Deus de segunda chance. Se os pecados são grandes demais, Deus está dizendo: há perdão. Se a gente se afastou demais, Deus está dizendo: tem jeito de voltar. Vem, Jonas. Segunda vez, Deus fala àquele profeta, e essa segunda vez está dizendo: eu estou te restaurando, estou te perdoando, estou te dando mais uma chance. A gente segue aprendendo aí nos versos 1 e 2, que o pregador não é dono da mensagem. O pregador, eu e você, somos servos da mensagem. Deus diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A igreja não pode inventar a mensagem. O pregador, ele é refém da palavra revelada. A igreja não pode ditar aquilo que o pregador precisa pregar. O pregador e qualquer pessoa que é dispenseiro, representante de Deus, precisa pregar a palavra revelada. Deus é claro em dizer a Jonas: você vai pregar a mensagem que eu te mandei pregar. O público não pode constranger ninguém a pregar uma mensagem conveniente à plateia.
A igreja não é dona da mensagem, o Senhor da mensagem é Deus. Os pastores, os discípulos, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a palavra, precisam ouvir: Deus, o que o Senhor quer proclamar ao teu povo? E Deus está dizendo: Jonas, você é o servo da mensagem, a mensagem é minha, eu sou o Senhor dela, e eu quero que você a proclame, ainda que não faça sucesso, ainda que você seja perseguido como muitos profetas foram, apedrejados, cerrados ao meio, humilhados por seu povo, 40 anos como Jeremias pregou. Jeremias seria o pior pastor dos nossos dias, porque 40 anos pregando não tem uma conversão. Nenhuma igreja da nossa região ia querer Jeremias como um dos seus pastores. E é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele prega não o que as pessoas querem ouvir, mas a mensagem que Deus lhe dá. Ele termina uma carreira humilhado pelos homens, desacreditado pelos homens, mas com o seu nome grande no reino dos céus. A mensagem é de Deus, e Deus está dizendo a Jonas: prega a mensagem. O versículo 3 e 4 nos mostra que o pregador não administra os resultados da pregação. Jonas se levanta, vai até Nínive, de acordo com a palavra de Deus, ele é obediente. E o texto diz que essa cidade era muito importante, muito grande, era a capital da Assíria. A arqueologia foi desenterrando as antigas ruínas de Nínive e descobriu que ela era cercada por muros largos. Você colocava 3 carroças ou carruagens, um ao lado da outra. Essa era a largura dos muros de Nínive. Dentro de Nínive tinha um zoológico, era uma cidade próspera, com parque de diversões, uma cidade rica, a capital da Assíria, a potência que estava se levantando no planeta. Era uma cidade grande, 3 dias de caminhada para pregar a cidade toda. E Jonas, ele tem pressa, porque o coração dele não está conectado àquela cidade, ele não gosta daquele povo, e ele prega em um dia. E a mensagem de Jonas é muito dura: Deus vai destruir. E o que Deus faz é surpreendente. Deus traz um povo para si. Nós estamos diante do profeta com a pior palavra, com o pior método, com o tempo mais curto da história, e que colheu os resultados que os grandes profetas do Antigo e do Novo Testamento sentem inveja. Ele não estuda, ele não se qualifica. Jonas não está com coração naquele público, ele vai na marra, forçado. Ele traz uma mensagem de 7 palavras. 7 palavras. Daqui 40 dias, Nínive será subvertida. Deus vai mandar fogo do céu. A ira dele, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, consumirá vocês pela malignidade de seus corações, a dureza de seus pecados e o estilo de vida. Essa foi a mensagem de Nínive. E Deus ama demais, gente, um povo, mesmo que esse povo seja repleto de transgressões. No capítulo 1, versículo 2, Deus chama Jonas e diz: vai a Nínive. No capítulo 3, versículo 2, Deus diz: outra vez eu quero que você pregue a Nínive. No capítulo 4, versículo 11, Deus chega a Jonas e diz: eu tenho amor por essa cidade, é para pregar a essa cidade. As transgressões, os pecados são grandes, mas é para pregar, porque Deus ama um povo que se arrepende. Ezequiel capítulo 33 nos diz que Deus, ele tem prazer no arrependimento do pecador. Deus não se alegra com o ímpio sendo morto por sua ira. Deus tem prazer no arrependimento do pecador. E o que acontece nessa cidade é algo surpreendente. Os versos 5 até o verso 9 nos mostram o arrependimento dos ninivitas. Veja o que nos diz o verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Arrependimento sincero. Pano de saco é literalmente aquele saco usado nas cerealistas mais antigas. Quem aqui já teve a oportunidade de entrar na cerealista, ver o arroz sendo beneficiado, pelo menos no meu período de infância, início de juventude, eu via aqueles sacos grossos que pinicavam. Era essa a roupa. Significa humilhação. Fazia-se um buraco para passar a cabeça, 2 outros buracos nas laterais para passar os 2 braços,
amarrava-se com um cinto e se vestia com um pano de saco. Humilhação. Era uma cultura típica do Oriente, especialmente do povo do Antigo Testamento. Uma outra prática era colocar a boca no pó e jogar terra sobre a cabeça. E aqui eles não jogam terra, eles jogam cinzas. Eles estão se humilhando diante de Deus. É um pouco diferente do arrependimento que acontece hoje. Ó Deus, eu estou meio lascado na minha vida. Então eu vou fazer parte dessa igreja. Essa igreja não quer crescer, essa igreja não quer ter mais membros, essa igreja não quer isso. Então, Deus, eu vou fazer parte, eu vou dar alguns sacrifícios meus, que sempre tem a ver com dinheiro, no nosso ponto de vista, e eu quero de volta o que é meu. Eu quero que o Senhor restitua o que o devorador levou. Não é esse o arrependimento que está acontecendo aqui. As pessoas têm absoluta convicção. O meu maior inimigo é Deus. Dentro de 40 dias, Deus vai mandar fogo do céu, a sua ira me consumirá. Eu sou o maior inimigo de Deus, porque eu aprecio o pecado, porque eu penso o pecado, porque eu faço o pecado. Minha vida é uma vida de inimizade contra Deus, e a cidade tem convicção disso. Eles se humilham, Deus tem misericórdia da gente. Deus, nós merecemos sim o peso da tua mão, nós merecemos sim o teu castigo. Deus, nós fizemos o que é mal diante dos teus olhos. Deus, nós somos assim. Esse povo se humilha, clama por perdão, vai à fonte da libertação, e você vê aqui a manifestação de um arrependimento sincero. Eles confiam que Deus pode perdoá-los, por isso se vestem com panos de saco, jogam cinza sobre a cabeça. E uma outra manifestação do arrependimento está aí no versículo 8, primeiro do verso 6 e no verso 7, o rei de Nínive, o rei da maior potência planetária, que estava do país que seria a maior potência planetária, já era um país muito rico, próspero. O rei sabe do que está acontecendo, do juízo sobre aquele povo, e o rei elabora um edito, um decreto real, manda esse decreto ser lido para todos os seus súditos. Há uma conversão aqui de cima para baixo. O rei diz, olha, todos os animais, tira do coxo, tira a água, tira de perto da represa, para de dar comida, todo mundo, do maior ao menor, até os animais, é para se arrepender, vestir pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça. Isso é uma ordem. E veja a convicção do rei no versículo 6, e vocês clamarão fortemente a Deus, se converterão, cada um. O pecado de Israel não era de sua liderança, era de todos. Cada um se arrependerá do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aí veja o versículo 9, a posição de humildade que esse povo tem diante de Deus. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Vamos buscar a Deus, porque a gente sabe que Ele realizará juízo contra nós. Agora você imagina a pregação de Jonas. Diz para mim se esse avivamento não é só obra do Espírito Santo. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguns estudiosos argumentam que ele, naqueles 3 dias e 3 noites, já é danificado em seu corpo pelo suco gástrico daquele peixe. De maneira que a sua aparência é repugnante, sua pele está descascando. Aí você imagina aquele homem de coloração mais clara, repugnante, pele manchada, andando na cidade dizendo, daqui 40 dias vocês serão destruídos, daqui 40 dias será o fim de vocês. É a mesma coisa de você, que se você tivesse condições de saber o dia da sua morte, o dia que você estará frente a frente na presença de Deus. Jonas está dizendo, o Deus a quem eu sirvo, o Criador dos céus e da terra, mandou dizer, Ele irá destruí-los. Os ninivitas, de maneira milagrosa, entram em pânico, expressam arrependimento verdadeiro. Homens confessando seus pecados às suas esposas, mulheres confessando seus pecados a seus maridos, pessoas confessando seus pecados uns aos outros, todos confessando seus pecados a Deus. Humildade, sem jogar para o outro, responsabilizar o outro, coisas que são minhas. Cada um se converterá do seu mau caminho. Humildade, são as evidências do arrependimento.
humilhação, crer que Deus de fato perdoa, reconhecer-se como a fonte de seu maior problema. Eu sou o problema, eu sou inimigo de Deus e Deus é meu inimigo porque Ele abomina o pecado, e tomar uma posição quanto a isso, e ter esperança. Quem sabe, comigo me arrependendo, Deus não me perdoará. E aí o versículo 10 termina com um dos textos que revelam um dos atributos mais belos de Deus, seu amor perdoador. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Há uma lei nas Escrituras. Essa lei diz mais ou menos o seguinte: o coração de Deus, e eu vou usar essa expressão com muito temor e tremor, Deus o sabe, o coração de Deus é mole, o coração de Deus é inclinado a nós. Deus não aguenta um pedido de perdão. Deus não suporta alguém que vem até Ele em lágrimas e humilhação. Ele não retém sua ira. O Salmo 103 nos diz que assim como o céu é distante da terra, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Deus nos sustenta no dia a dia. Os próprios livros da lei, Deuteronômio, capítulo 26 até o capítulo 31, nos diz: olha, se vocês se converterem, se arrependerem, Deus vai mudar a sorte de vocês, Deus mudará tudo. Então vem, está na hora de mudança, de transformação. E é isso que acontece em Nínive. O perdão absoluto de Deus. E aqui nós temos o equilíbrio entre as duas naturezas de Deus. Deus se ira com o pecado tem que ser punido. E o salário do pecado, conforme Paulo diz em Romanos 3, verso 23, é a morte. Mas todo aquele que confessar o seu pecado alcançará a misericórdia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Quando há confissão, quando há arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, é estabelecer projetos para uma vida nova, e lutar e perseguir essa vida nova, Deus perdoa. Avivamentos como Jonas experimentou a contragosto, já aconteceram na história da igreja. Está marcado de avivamentos. No século XVIII, por exemplo, a Inglaterra se arrependeu com a pregação de Charles Haddon Spurgeon e de grandes outros homens usados como avivalistas para proclamar. Jonathan Edwards pregou uma mensagem chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado, e conta-nos os historiadores, e essa foi uma história passada de geração a geração, que enquanto Jonathan Edwards ia pregando pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se agarravam às colunas da igreja e gritavam. E depois elas foram testemunhando, dizendo que elas estavam vendo o inferno tragando-as, e elas estavam desesperadas, agarradas às colunas da igreja, porque elas queriam a misericórdia de Deus, não queriam ser consumidas pela ira de Deus. E em pouquíssimo tempo, países foram transformados pelas mãos de Deus. Na Inglaterra, bares foram fechados, prostíbulos deixaram de existir. Um povo se volta para Deus em humilhação, é aceito e tem uma caminhada diferente. Isso aconteceu ontem na história humana. A Coreia do Sul, na década de 50, nos anos 50, agora, pouco mais de 60 anos, as mães roubavam ratos na rua para alimentar seus filhos, porque era um país onde gracejava a fome absoluta. Aí pregadores de Deus começam a proclamar, discipulado começa a acontecer, a mensagem fiel começa a ser dita, e a nação se converte. As maiores igrejas da Coreia do Sul hoje são as igrejas presbiterianas. Lá não tem teatro humano, lá não tem jogo de luz para interferir na emoção humana. Tem uma igreja na Coreia do Sul que você precisa ligar 2 semanas antes para agendar que você vai na reunião de oração sexta-feira, 5h30 da manhã, porque não tem vaga. Sabe como são os cultos na Coreia do Sul?
As pessoas assentadas, cantando os hinos clássicos. Vão as lágrimas. Um país se tornou em primeiro mundo, num período de 15, 20 anos. A educação voltou a ser valorizada, a saúde voltou a ser valorizada, a dignidade, a moral voltou a ser valorizada, porque houve avivamento. E Deus pode avivar. Ele deseja avivar. Ele deseja começar isso hoje, na sua vida. Precisa haver confissão de pecados, porque nós temos pecado e pecado muito contra Deus. E se você não acha que tem pecado muito contra Deus, você é a encarnação do orgulho, que é a primeira camisa vestida por Adão, que mais desonrou a Deus. Aquele que diz que não cometeu pecado se faz mentiroso. 1 João capítulo 1 nos diz isso. Precisamos corar de vergonha, cada um de nós, e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Leva-me à transformação de vida, a andar contigo, valorizar a tua palavra, viver em retidão, ser uma pessoa que confia em ti, que paga o preço de andar contigo, ainda que todos ao meu redor rejeitam o teu nome. Deus, eu quero isso para a minha vida. O que Jonas nos ensina no capítulo 3 é que, ainda que tenhamos sido e sejamos discípulos tão desobedientes, Deus olha para nós e diz: volta. E outra vez, eu quero te colocar na caminhada comigo. Volta. O que a gente aprende com Jonas é que nós não podemos, a título de preservação de amizade, evitar confrontos, macular a mensagem. Vai, Jonas, e diz a minha palavra. Todo pregador, você e eu, somos dispenseiros da palavra, não senhores da palavra. Somos servos da palavra, não temos domínio sobre a palavra de Deus. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Repreende, corrige, exorta com mansidão e amor. Jonas também nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar